Seguindo então, qualquer painel que você queira colocar uma cor, né, você pode então utilizar essa mesma estrutura aqui que nós usamos acima. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar uma cor nesse painel à direita, eu coloco aqui o nome dele, que é right.configure, e aqui eu venho com a cor do background, né? Vamos inserir aqui para ele um tom de cinza, pode ser esse 959595, ok? Vamos colocar aqui então que vai ficar um pouquinho mais claro. Ok, perfeito. E aqui então quando eu rodar eu tenho, né, esse painel. Ih, ficou muito escuro. Eu quero ainda mais claro que isso. D0, D0, D0. Então vamos lá. Vamos inserir esta coloração para ele. Vai ficar um pouco melhor aí. Pode colocar o que você achar mais conveniente aí de acordo com o seu projeto, né? Aí, ó, acho que assim ficou melhor, ficou um pouco mais suave, né? Deixar o fundo só ali com uma cor mais escura. Então, ok. Aí fica de acordo com o que você interessar aí, né, em criar. O que nós podemos fazer é começar a colocar objetos. Então, vamos inserir, por exemplo, um título para o nosso sistema com base em uma label, né? Então, vou colocar aqui um LBL, né? Vamos colocar aqui de LBL título, ok? E aqui eu vou colocar o componente label, que vai ficar posicionado aqui ao topo, né? Então eu vou colocar aqui top, que é onde eu vou estar inserindo ele. Top é quem? O meu objeto ou a minha frame que está lá em cima. Então a primeira coisa que ele pede é justamente isso. Depois ele pede os parâmetros dele. Então, por exemplo, eu quero que a fonte dele tenha uma fonte, né, Arial. Tenha um tamanho, por exemplo, de 35, não sei se vai ficar bom, já já a gente testa, e fique em negrito, em destaque. Perfeito. São um dos parâmetros que nós podemos passar. Ainda dentro do label, porque o primeiro parâmetro foi o posicionamento dele, o segundo foi o tipo de texto, e agora eu posso colocar outros parâmetros, como por exemplo, o próprio texto. Então aqui com text eu escrevo, né, o texto na qual eu quero que seja apresentado nele. Vou colocar aqui, ó, sistema financeiro, né? Só um exemplo aqui para que nós possamos então visualizar ele. Vou pegar aqui meu LBL título e vou falar aqui que ele vai trabalhar como grid para posicionamento, como se fosse uma grade mesmo, uma tabela, né? Só que a linha aqui que ele vai ser posicionado vai ser na 0 e a coluna também vai ser 0. Já explico já essa questão da grid e a questão de posicionamento interno. Vamos aqui pedir para que ele rode, ok. O que nós temos aqui acima então é a nossa label, ó, posicionada, né? O que aconteceu foi que ele diminuiu o tamanho se relacionado, né, ao nosso fundo. Então ele ocupou 100% aqui da nossa área superior, inclusive até achei que ficou muito grande o texto, vou diminuir um pouquinho mais. Acho que assim ficou muito exagerado. Vamos colocar um tamanho de 25. E aqui nós podemos definir também um outro parâmetro que é a largura. Então vou colocar aqui, por exemplo, uma largura de 30. Na verdade aqui não precisa de parênteses, né, porque não é texto, somente quando é texto é necessário. E percebam que ele aumentou um pouquinho o meu objeto. Então esse label gerou uma largura um pouco maior aqui para o meu conteúdo. Então vamos lá, né? Aqui basicamente eu parei o vídeo para poder testar os valores. Você vai ter que, como ele acaba capturando o valor da área do topo, né? Você vai ter que testar para que o seu label chegue em 100%. Porque uma coisa ruim que tem no Python é isso. Quando você associa uma label dentro de um frame, ele não pega o tamanho e a largura dela em pixel. Então você tem que ir testando aqui, né, para que ele chegue no tamanho correto. Então, por exemplo, coloquei aqui 50. 50 ele quase chega até o final. Você vai adaptando e vai ajustando até você encontrar o valor, porque não são pixels, tá joia? Lembrando que de um lado ao outro nós temos aqui dentro do nosso projeto 1350 pixels. Todas essas outras medidas são pixels. Quando eu utilizo a label, essa width ela é proporcional à área, então você tem que ir jogando aqui os valores, né, até que chegue no tamanho, na posição que você queira aí inserir. Eu acho que o negrito aqui não ficou bom, então vou tirar ele também. Deixa eu verificar aqui como que ele vai comportar. Ó. Sem o negrito, o que aconteceu? Tudo, o tamanho vai influenciar, o negrito vai influenciar, tudo, né, relacionado ao seu texto vai influenciar na largura final dela, tá joia? No parâmetro do width aí. Então, se eu tiro o negrito, o texto
consequentemente fica um pouco menor, então eu preciso aumentar um pouco mais a largura. Então aí eu vou jogar uma outra largura para poder verificar aqui o que fica legal. 72 ficou beleza, ele cumpriu ali, né, todos os tamanhos. E a altura? Sobrou um pouquinho aqui, então a mesma coisa, eu vou precisar de vir aqui dentro dos meus objetos, né, e o topo que estava com 100 já não pode mais ficar com 100, eu posso diminuir aqui um pouco a largura dele, deixa eu ver se 60 ele não vai afetar nada ali, né, porque eu acredito que ele esteja mais ou menos com isso, ó, e aumentar um pouquinho a largura dos outros. Então aqui a altura dos outros, em vez de ser 640, eu posso colocar, por exemplo, 680. Vamos ver se vai ficar legal e se vai cumprir aqui com toda a largura, né, a altura especificada da página, que foi 750. Ele não pode colar 100%, né? Pode ser um pouquinho mais ainda. Ó. Percebam que ainda sobrou um espaço grande ali, né? Então vou aumentar mais talvez 5 pixels ou 10 pixels seja o suficiente. Vamos verificar aqui se ele não vai colar. Ó, perfeito. E aí então eu já tenho a divisão novamente aí definida.